Você já tem ou já teve problema de depósito no molde? Aquela sujeira que acumula de tempos em tempos na superfície da cavidade, causando problemas de manchas, peças presas no molde, peças incompletas? Bom, se esse é o seu caso, talvez esse vídeo possa te ajudar. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de depósitos no molde. Aquela sujeirinha que deposita na superfície das cavidades e que de tempos em tempos precisa ser removida para não causar problemas de manchas, peças presas no molde e uma série de outros transtornos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas eu preciso te lembrar que esse é um vídeo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. Quando a gente está falando de limpeza, a Asa Clean é o seu melhor parceiro, principalmente para a unidade de injeção, e você vai ver ao longo do vídeo que ele vai contribuir sim para diminuir o problema de depósitos no molde. Tá? Então olha só, a Asa Clean e a Eudrix são parceiras aqui do canal, e agora você vai conhecer um pouquinho mais de como eles podem te ajudar a ganhar tempo, dinheiro no seu setup de máquina, na troca de cor, na manutenção das condições de limpeza da sua máquina. Confere aí. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente para uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizado, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Mais alguns recados importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo e ainda não é inscrito ou não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já faz a sua parte, deixa a sua curtida, o seu comentário aqui embaixo e compartilhe o link do vídeo com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos. Assim o vídeo ganha relevância, é entregue para um número cada vez maior de pessoas e a gente dissemina informação e conhecimento a respeito de plásticos para todo mundo que precise desses dados. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também, conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar o canal, os vídeos, me ajudar a continuar criando conteúdo como esse, entre em contato comigo e com a minha equipe, os links estão na descrição do vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. E, finalmente, vai lá na descrição do vídeo e conhece os meus cursos online. Os links estão lá na descrição para você poder garantir a sua vaga e aumentar a sua capacitação para o mercado de plásticos ao longo desse ano. Fechado? Bom, vamos entrar no nosso conteúdo. Como sempre, tem um PDF que você pode baixar. O link está na descrição do vídeo e a apresentação na tela agora. Vamos falar a respeito de depósito no molde. O que é esse depósito? Por que ele ocorre? E como é que a gente pode fazer uma prevenção ou minimização desse problema, tá certo? Bom, lembrando que é um conteúdo patrocinado pela Eudrix e pelos compostos de purga Asa Clean. Os contatos deles estão aqui embaixo, então se você precisar de amostra, contato técnico, é só ligar para o pessoal da Eudrix que eles vão te ajudar. Fechado? Bom, vamos entender o que é o depósito no molde. Primeira coisa, né? Como eu falei, o depósito no molde
é uma sujeirinha, é um negócio que fica aparece na superfície da cavidade de tempos em tempos ou em função das condições de processo que se usa, e ele vai manchando a superfície do molde, vai sujando a superfície do molde, o que causa uma série de problemas. Primeira é a própria marca nas peças, né, porque aquele depósito ele muda a textura superficial do molde. Se ele não tiver em grandes quantidades, ele pode sim manchar as peças, causar uma diferença de brilho, causar uma diferença de aparência superficial, porque ele acaba mudando também a questão da refrigeração do molde, como o material troca calor com o molde. Tá? Sem falar que ele pode levar a problemas de corrosão no molde, pode levar a problemas de danos mais severos na própria ferramenta. Tá? Então, alguns exemplos, né, como você está vendo aqui, ó, essa cavidade aqui é uma cavidade que já foi limpa, né, então aqui é como ela deveria ser, e aqui você vê que ela tem esse depósito mais escuro, né, que é uma sujeira que fica acumulando na superfície do molde mesmo. Tá? Então, isso aqui é um exemplo, e aqui a gente tem um outro exemplo, né, de uma cavidade mais simples, mas você vê que tem estágios até bem severos de depósito aqui. Então você vê que ele começa com um depósito branquinho aqui, né, ó, que vai se depositando principalmente na linha de abertura do molde, né, dessa cavidade, e aí com o passar do tempo esse depósito pode ficando mais escurecido, pode mudando de cor em função da maior quantidade de depósito que vai se acumulando, em função do aquecimento, do tempo, tá? E pode chegar até a causar corrosão, oxidação da cavidade, dependendo do tipo de depósito, dependendo do tipo de material de construção, material que você está utilizando. Importante mencionar aqui que esses depósitos no molde, eles vão depender muito do tipo de material, vão depender muito do tipo de condições de processo. Então tem algumas observações importantes aqui. Esses depósitos são causados pelos voláteis gerados na fusão do material. Então, praticamente todo o material plástico, quando funde, ele tende a liberar alguns materiais voláteis, que podem ser aditivos no material, moléculas com baixo peso molecular, enfim, produtos de degradação leve do material. Então, esses voláteis são gerados quando a gente funde o material ali no canhão da máquina, tá? E eles tendem a ser enviados para dentro da cavidade, para dentro do molde, junto com o fluxo de material, tá? E o que vai acontecer é que esses voláteis, eles vão ter alguns destinos, né? Eles podem entrar e não ter nenhuma interação com a cavidade, simplesmente serem ventilados para a atmosfera pelas saídas de gases do molde, ou, dependendo das condições de processo, dependendo da composição desses voláteis, eles podem entrar em contato com a superfície do molde, que normalmente vai estar mais fria do que esses voláteis vão estar, e aí eles vão condensar na superfície do molde e também, dependendo da sua composição, vão ter uma tendência de aderir à superfície do molde e vão, com o passar do tempo, camadas e mais camadas se sobrepondo desses voláteis, o que vai gerando esse depósito, essa coisa que a gente pode ver na superfície do molde. Tá? Então, é isso que são os voláteis que a gente viu nas imagens anteriores. Bom, diferentes materiais podem ter maior ou menor tendência a depósitos. Então, aquilo que eu falei, alguns tipos de materiais plásticos vão gerar mais gases e vão gerar gases que podem ter mais ou menos tendência de se depositar. Normalmente, polímeros de engenharia ou polímeros muito modificados, muito aditivados, têm mais tendência de depositar na superfície do molde do que materiais mais simples, materiais mais commodities e que não tenham tanta aditivação. Tá? Isso porque os diferentes materiais geram tipos de depósitos diferentes. E às vezes até o mesmo material, dependendo das condições de processo, dependendo das aditivações, geram tipos de depósito diferentes. Então, um poliacetal, por exemplo, ele pode ter um depósito que é incolor e que vai acumulando de tempos em tempos, ou ele pode ter um depósito um pouco mais branquinho, que se deposita mais rapidamente em função de abuso térmico do material, por exemplo. Tá? E aí, a tratativa para esses depósitos diferentes e a forma de remover esses depósitos diferentes também vai depender do tipo de material. E aí não tem jeito, você vai precisar ir aos manuais dos fabricantes para poder entender quais são os depósitos possíveis com esse tipo de material e como você faz a remoção. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre limpeza de moldes, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, e essas técnicas de limpeza de molde podem te ajudar na hora de fazer realmente a limpeza e remover os depósitos que já estão depositados na superfície do molde. Mas
Uma técnica muito comum, dependendo do tipo de depósito, é a utilização de solventes específicos, que aí o fabricante do material pode recomendar para você, que vão ajudar a dissolver esses depósitos e facilitar a remoção por essas técnicas que eu mostro no vídeo, tá? Como eu falei, alguns tipos de aditivos presentes nos materiais podem fazer com que o material que normalmente não dá depósito passe a ter depósito, tá? E podem, às vezes, até potencializar a geração de depósitos no molde com materiais que já têm essa tendência, tá? Então, principalmente retardantes de chama, estabilizantes, alguns tipos de modificador de impacto, plastificantes, eles têm a tendência de volatilizar pelo menos parte deles durante o processo e geram uma maior tendência de depósito na superfície do molde, tá? Então agora que a gente entendeu o que é depósito, por que eles se formam, vamos falar um pouco das principais causas relacionadas com os materiais e com os processos e como é que a gente pode então atuar nessas causas para prevenir. E aqui eu coloco uma observação que essa prevenção, na verdade, é uma minimização do problema, tá? É muito difícil a gente eliminar por completo o depósito no molde. Mesmo materiais bem tranquilos de trabalhar, com um tempo bastante largo, né, bastante grande de moldagem, eles acabam tendo pelo menos um pequeno depósito no molde, e óbvio que aí uma manutenção periódica e preventiva nos moldes sempre vai fazer com que a gente não tenha esse problema. Mas de qualquer forma, o que a gente vai fazer é tentar minimizar o tempo necessário entre as limpezas, entre essas manutenções, para que a gente não tenha um problema, tá? Eliminar de novo o depósito no molde 100% é muito difícil, mas a gente com alguns cuidados pode melhorar essa situação. Então a primeira coisa é observar as recomendações de temperatura e tempo de residência do material. Vamos olhar o que o fabricante do material que a gente está moldando recomenda em termos de temperatura de material, né, temperatura de material fundido e tempo de residência. Normalmente, se a gente estiver trabalhando nos limites, principalmente os limites superiores de temperatura e tempo de residência dos materiais, a gente vai favorecer a formação de voláteis, vai gerar mais desses voláteis e, com isso, a gente tem uma maior tendência que eles se depositem e se depositem mais rapidamente na superfície dos moldes, tá? Então, o ideal é a gente trabalhar dentro das recomendações de temperatura, preferencialmente ali no centro da faixa recomendada de temperatura e também com tempo de residência mais baixos e aí a gente vai minimizar a geração desses voláteis e, portanto, minimizar o quanto que eles se depositam na superfície dos moldes, tá? O ideal é a gente realizar uma limpeza periódica da unidade de injeção e as manutenções preventivas também, e aqui os compostos de purga, como o Azaclean, vão ajudar bastante, porque esses depósitos eles ocorrem não só na superfície do molde, mas também na unidade de injeção. E com o passar do tempo, esses depósitos que vão se acumulando na unidade de injeção, aderidos à rosca, aderidos ao canhão, eles tendem a se degradar e gerar mais gases ainda, que vão ser levados para dentro da cavidade e vão se depositar na superfície do molde, normalmente com uma condição mais complicada, mais difícil de serem removidos, tá? Então, fazer a limpeza periódica da unidade de injeção com compostos de purga é importante e vai ajudar na minimização desses resíduos também, tá? E garantir que não existam pontos de retenção, danos, desgaste na unidade de injeção, previne que o material fique parado lá dentro, aumente o tempo de residência e com isso também gere mais voláteis e todos os problemas que a gente já conversou, tá? Então, isso daqui é um ponto bem interessante. Otimizar a velocidade de injeção, né, a velocidade de preenchimento da cavidade. Alguns materiais, quando a gente injeta muito rápido, gera muito cisalhamento e isso também favorece a geração de voláteis. Sem mencionar o fato de que quando a gente injeta muito rápido, a gente tem menos tempo para remover o ar e os voláteis que são jogados para dentro da cavidade. E com isso, a gente dá mais tempo de contato entre esses voláteis e a cavidade do molde. Então, fazer a otimização do preenchimento do molde é interessante. Isso não significa que você deva necessariamente injetar com velocidades mais baixas, porque a gente sabe que isso pode trazer outros problemas, né? A gente sabe que velocidades mais baixas aumentam a viscosidade do material, pode requerer maior pressão de injeção, pode trazer problemas de aparência superficial. Então, quando eu digo otimizar a velocidade de preenchimento do molde, é injetar o mais rápido possível que você conseguir, tá, com esse material, e principalmente tomar ações de design de molde nos canais de alimentação, pontos de injeção, que minimizem esse cisalhamento e a geração dos voláteis, permitindo velocidade de injeção ainda mais rápida
com menos geração de voláteis, menos aquecimento localizado no material. Tá? Então, essa aqui, a otimização da velocidade de preenchimento da cavidade, é um item importante e não está relacionado só com a velocidade em si, está relacionado com todos esses aspectos que eu acabei de falar. Tá? Otimizar saídas de gases do molde, mantendo essas saídas de gases limpas, desobstruídas e livres de danos, tá? Eu também tenho um vídeo aqui no canal, o link está aqui para você assistir no PDF e o card para você também curtir o vídeo aqui, ó, tá aparecendo aqui em cima, tá? Então, saídas de gases, quanto mais generosas, mais bem dimensionadas e mais quantidade a gente tiver no perímetro da cavidade, mais rápido a gente vai poder injetar o material na cavidade e mais rápido a gente vai ventilar esses voláteis para fora da cavidade, minimizando o tempo de contato, minimizando o potencial que esses voláteis venham a se condensar e depositar na superfície do molde. Então, saídas de gases junto com controle de temperatura são as duas ações mais efetivas para a gente minimizar depósito na superfície dos moldes. Tá? Então, olha, normalmente se você tomar ações aqui com temperatura e tempo de residência, com saída de gases, chances são de que a grande parte dos seus problemas de depósito no molde vai ser solucionado. Trabalhar com temperaturas de molde mais altas também pode ajudar. Lógico, dentro de um limite para o material que você está trabalhando, dentro de um limite que não prejudique demais o ciclo de moldagem que você utiliza, tá? Mas temperaturas de molde mais altas também minimizam a chance desses voláteis se condensarem na superfície. Lembra? O volátil está vindo numa temperatura alta, vai encontrar o molde que normalmente está mais frio e vai se condensar ali. Se o molde está um pouquinho mais quente, demora um pouco mais para esses voláteis se condensarem e depositarem ali. Tá? Então, lógico, de novo, isso vai ter um limite do material, vai ter um limite de ciclo, mas normalmente temperaturas mais altas, e às vezes coisa de 10, 20 graus mais alto na temperatura do molde já é suficiente para resolver esse problema. Tá? E uma coisa que em último caso, para casos extremos, né, utilizar materiais de construção das cavidades ou até revestimento das cavidades que minimizem a adesão e facilite a limpeza. Então, normalmente, materiais mais duros que evitem que esses voláteis se grudem na cavidade podem ajudar. Então, normalmente, exemplo desses, principalmente revestimentos de cavidade, são algumas ligas de cromo, algumas ligas de titânio, que podem minimizar a chance desses voláteis aderirem à superfície do molde, mas se isso acontecer, facilitam muito o processo de limpeza também e manutenção das cavidades limpas. Às vezes não necessita nem tirar o molde da máquina para fazer a limpeza. Ali na máquina mesmo, com ferramentas simples ou até mesmo com um paninho, com um solvente, você consegue limpar o molde utilizando esse tipo de material, utilizando esse tipo de revestimento nas cavidades. Tá certo? Bom, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou, né? Você tem problemas de depósito no molde? Já solucionou? Como você fez? Ou me conta a sua experiência aqui na descrição do vídeo, nos comentários do vídeo, me manda uma mensagem para eu saber como esse vídeo, como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para preparar vídeos como esse que te ajudem no seu trabalho. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo de conhecimento na área de plásticos, faz como esse pessoal que está aqui do lado, se torne membro do canal, o botãozinho está aqui embaixo para você conhecer as condições e você vai ter acesso a muito mais conteúdo que não está aberto para todo mundo, além de possíveis descontos nos meus cursos online, dependendo do nível que você aderir. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!